1 Samuel capítulo 6. O retorno da arca a Israel. Quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Digam-nos, com o que devemos mandá-la de volta a seu lugar? Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, porquanto a mesma praga atingiu vocês e todos os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão de sobre vocês, seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Agora, então, preparem uma carroça nova, com 2 vacas que deram cria, e sobre as quais nunca foi colocado jugo. Amarrem-nas à carroça, mas afastem dela os seus bezerros, e ponham-nos no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, e ponham numa caixa ao lado os objetos de ouro que vocês estão lhe enviando como oferta pela culpa. Enviem a carroça e fiquem observando. Se ela for para o seu próprio território, na direção de Bet-Semes, então foi o Senhor quem trouxe essa grande desgraça sobre nós. Mas, se ela não for, então saberemos que não foi a mão que nos Então saberemos que não foi a sua mão que nos atingiu e que isso aconteceu conosco por acaso. E assim fizeram. Prepararam 2 vacas com cria, amarraram-nas a uma carroça e prenderam os seus bezerros no curral. Colocaram a arca do Senhor na carroça e junto dela a caixa com os ratos de ouro e as imagens dos tumores. Então, as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Os governantes dos filisteus a seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale e, quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou no campo de Josué, de Bet-Semes, e ali parou ao lado de uma grande rocha. Então, cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocausto ao Senhor. Os levitas tinham descido a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e as tinham colocado sobre a grande rocha. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Os 5 governantes dos filisteus fizeram tudo isso
e voltaram naquele mesmo dia a Ecrom. Os filisteus enviaram ao Senhor, como oferta pela culpa, estes tumores de ouro, um por Asdode, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gate e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteias, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor é até hoje uma testemunha no campo de Josué de Bet-Semes. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Quireate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham e levem-na para vocês. 1 Samuel capítulo 7. Os homens de Quireate-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Samuel julga os filisteus em Mispa. A arca permaneceu em Quireate-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor e o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor,
ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e, naquele lugar, construiu um altar em honra ao Senhor.